Olá, está no ar o Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo aborda um assunto que você deve estar ouvindo falar muito nos últimos dias, que é a chamada PEC 241, que também é chamada pela imprensa como PEC dos gastos, mas que para nós, o movimento social, nós trabalhadores, a gente chama essa PEC, que é proposta de emenda constitucional, como a PEC do retrocesso. Por que isso? A gente vai saber hoje com o professor da Unifiel e economista Antônio Carlos Roxo. Obrigada, professor Roxo, por sua participação aqui no nosso programa hoje, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, para explicar um assunto que está sendo colocado como última, melhor dizendo, um assunto de primeira necessidade na pauta do governo Temer em relação ao Congresso, para poder cortar gastos e fazer o país crescer, e aí a perspectiva que fica é de que gere empregos. E acho que a melhor coisa é a gente tentar entender tudo isso que está sendo passado pela grande mídia e pelo próprio governo, para a gente ver se realmente é algo bom ou não para o nosso país. E aí eu já queria saber o que é essa PEC em relação o que ela representa na relação de gastos que o governo tem. Ela realmente resolve o problema? Esse ano, pelo que eu tenho aqui, a gente vai ter um déficit, que é um corte, que é uma diferença entre o que o governo tem para receber e tem para pagar, na ordem de 170 bilhões. Essa PEC resolve esse problema? É o melhor remédio para isso? Cris, primeiro quero agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui, inclusive discutindo um assunto que eu acho que é de extrema importância. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ver que essa PEC, que 241, que tem por objetivo estabelecer um teto para os gastos do governo, os gastos do governo, os gastos que a gente diz, os gastos que são aqueles gastos essenciais para a máquina funcionar. Então, eles estabeleceram um teto, que é o orçamento, o que se gastou no ano passado, ou seja, em 2016, vai valer para 2017, mais a inflação do período. Acontece que você mesmo disse que a expectativa do déficit, que a gente chama déficit primário, tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta, vai faltar 170 bilhões. Sabe quanto o governo vai pagar esse ano entre juros e amortização da dívida? 530 bilhões de reais. 530 bilhões. Quer dizer, todo esse esforço é para quê? Para pagar os juros, para garantir aos banqueiros, garantir aos rentistas, rentistas o pessoal que aplica dinheiro em títulos do governo. Inclusive, os estrangeiros que aplicam aqui a esses juros enormes, mas garantir que eles vão receber o dinheiro deles. Fundamentalmente, essa política que eles estão tentando fazer, que é a proposta, e hoje está sendo votado, inclusive hoje, quarta-feira, não sei quando passa esse programa, mas está sendo votado em segundo turno, né, já na Câmara. Mas o que chama atenção é que, por trás disso, existem alguns itens, alguns pontos que devem ser destacados. Primeiro, 20 anos. Durante 20 anos, eles engessam o orçamento do país. Em 20 anos, de 4 em 4 anos, nós temos eleição. A não ser que eles deem outro golpe para destituir o próximo que virá. Para acabar com o processo eleitoral. Né? Então. Mas eles estão dizendo assim, faz uma lei que mesmo que o povo vote num presidente com outro projeto, que não esse projeto neoliberal, que, por sinal, não foi votado quando a Dilma ganhou. Então, esse projeto neoliberal é o seguinte, o que é o projeto neoliberal? O governo ser pequeno, quanto menor o Estado, melhor, garantir que tenha
pagamento de juros para aqueles que têm recursos, garantir também, e para essa PEC 241 dar certo com esse teto, tem que fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma da assistência social, tudo reforma. Não sou contra a reforma, mas reforma para acabar com o direito do trabalhador. É esse o objetivo. Justamente, tem vários ingredientes que a gente vê aí. A questão do próprio pagamento dos juros. É usado também, no discurso da grande imprensa, a questão salarial dos funcionários públicos, a questão da Previdência. Tudo isso como fatores que, na verdade, a gente tem que limpar esse terreno para falar, olha, isso é necessário e isso realmente é discurso para jogar, para a gente se iludir. A gente está quase terminando esse primeiro bloco, mas essa questão dos juros, há um discurso também de que a gente não pode ser caloteiro. Tem como fechar essa equação? Não, a equação é simples, porque nós pagamos de juros esse montante. Os juros que o Brasil paga para os títulos do governo são os maiores juros do mundo, do mundo. Aí fala assim, os juros é alto aqui porque o déficit primário, a arrecadação do governo menos o que ele gasta é muito maior e é um dos maiores do mundo. Mentira! Mentira! A dívida do Japão é 240% do PIB. A dívida dos Estados Unidos é maior do que a nossa dívida, proporcional ao PIB. A dos países da Europa, da Grécia é maior. E nós pagamos juros maiores do que todos esses países. O Japão é zero. E daí que a gente vê o porquê também que o tal do Banco Central nunca mexe nessa taxa de juros, né? E a gente também paga ela lá no crediário, na hora de pagar nossas dívidas com o banco, e todas essas questões. E quando mexeu agora recentemente 0,25, um pouco é para dar uma propaganda, um marketing do governo. Falar, tá vendo? Estamos mexendo também nos juros. Mas mesmo esse 0,25 que diminuiu, se nós considerarmos que a perspectiva de inflação é menor, ele, em termos reais, é maior ainda, continua grande, continua o maior do mundo. Rocha, a gente vai ter que dar um minutinho de pausa no nosso papo, mas a gente vai dar continuidade para a gente aprofundar um pouco mais sobre a explicação do que é essa PEC 241. Fica com a gente. Estamos de volta com Visão Trabalhista em Entrevista para dar continuidade com o nosso papo com o professor Roxo. Professor, essa ideia desses gastos também é vendida pelo governo Temer como uma necessidade para dar conta das obrigações do governo. E, por outro lado, também se questiona a própria Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição cidadã e que coloca várias necessidades, obrigações, por exemplo, a universalização do SUS, que até hoje ela ainda está em processo de construção. Explica para a gente, esse argumento é verdadeiro? Então, esse é outro absurdo, que é um governo sem voto, que diz o seguinte: a Constituição, que foi votada pelo povo brasileiro, de 88, não cabe dentro do orçamento, então tem que mudar a Constituição. Aí essa Constituição de 88 criou diversos mecanismos de assistência social, do SUS, etc., de ação do Estado na busca de um Estado minimamente de bem-estar. E eles querem acabar com isso. Querem acabar, mas pode até acabar. Vai para uma eleição e vai lá, nós vamos acabar com a Constituição. Tenha coragem de assumir o seu projeto. Tenha coragem de assumir, não vai ter um voto, talvez nenhum deles. Então, esse é o absurdo dos absurdos. Sabe aquela história, em Minas a gente fala o cavalo, como é que é o negócio do freio? Cabresto. O cabresto e tudo, eles querem cabrestar o povo brasileiro.
o objetivo é culpar o povo brasileiro pela situação que o país vive. O povo brasileiro, fala que o povo brasileiro ganha muito. Então nós temos que... Tem muito direito. Muito direito. Isso é um absurdo, porque se a gente pega o índice de desenvolvimento humano, o PIB brasileiro é o 8º PIB do mundo. Dependendo de quem faz as contas, 7º, 8º, por aí. Mas está entre os 10 primeiros, com certeza. E o PIB é assim, é tudo que é produzido no país durante um ano. Então, o Brasil produz, entre todas as nações do mundo, o 8º lugar de produção, de riqueza. E o índice de desenvolvimento humano, que leva em conta também o PIB, mas leva em conta a educação, a questão de saúde, que mostra como o povo vive, nós estamos em 75º, ou seja, no 75. Como é que fala que o povo brasileiro ganha muito? Se nós construímos um país de 8ª potência e vivemos como o povo brasileiro, não os de cima, que vive como os granfinos, mais granfinos do mundo. Distribuição de renda. A distribuição de renda é péssima. O Estado tem que intervir. Se nós temos essa distribuição péssima, se o Estado não intervir com a educação, com saúde, aí nós vamos criar um povo miserável. E parece que é essa a ideia, né? De cada vez mais tirar, e talvez nem todo mundo esteja percebendo essa artimanha, porque a gente aqui no programa já abordou sobre o tal do pente fino da Previdência, sobre a própria reforma da Previdência, agora mexendo na questão do ensino médio. São todas iniciativas, como o senhor falou, antidemocráticas de um projeto que não foi eleito. Quais são as consequências no longo prazo se tudo isso passar, professor? Então, eu estava vendo uma estatística que fizeram. Os valores, eu posso errar aí um pouco, mas é mais ou menos o seguinte: se isso tivesse acontecido no início de 2012, no governo do PT, tivesse tido esse teto, teria reduzido o investimento em educação em 300 bilhões, em saúde 270 bilhões, em assistências sociais 170. Seria esse o resultado se pega 2012 para agora, 14 anos, digamos. 2002. 2002 para 2016, 13, 14 anos. Uhum. Pega para 20 anos para frente, é mais ou menos isso. Você elimina a possibilidade, olha, eles estão dizendo que é teto, mas na justificativa da PEC, eles dizem que o Estado brasileiro, mesmo com isso, está gastando muito, então deve reduzir ainda mais os gastos. Então, esse teto aí, que pode ser o valor que não vai atingir. Eles vão criar um piso menor ainda, buscando que o governo arrecade mais do que gaste para pagar, como já disse, os juros da dívida. E é sempre uma preocupação da gente tornar mais... Quanto mais a gente tentar traduzir para o trabalhador, acho que é importante. Um dos estudos da FGV, se eu não me engano, lançado recentemente, mostrou que, nesse mesmo período que o senhor citou, o salário mínimo poderia estar valendo a metade do que ele vale hoje. Então, não dar aumento real, né, falando para o trabalhador que está acostumado também com essa linguagem, não dar aumento real para um salário, ou para um benefício, ou para o orçamento da saúde, da educação, ciência e tecnologia também. É um tipo de país totalmente diferente do que a gente imagina que deve ser construído. E qual que vai ser esse país que vai ser resultado disso? Então, isso aí cria uma outra questão. O Brasil não está crescendo, né? Então, nós, esse ano, vamos diminuir de tamanho em 3,5%, mais ou menos, por cento. O fato do governo restringir os gastos que os economistas dizem que tem spillover, tem transbordamento. Por exemplo,
Se eu recebo meu salário, vou comprar uma camisa, uma calça, arroz, feijão, etc., isso tem transbordamento para o conjunto da economia. Sim. Quem recebeu esse dinheiro vai comprar o pano para fazer a calça, a roupa, vai ter que produzir o arroz, etc. Isso é que chama transbordamento. Então, o gasto do governo tem esse papel também, particularmente nos momentos em que o país vive, está crescendo pouco e tudo, o governo tem que injetar dinheiro na economia para fazer movimentar. Pois bem, isso não vai acontecer, vai retirar esse valor para dar para as pessoas que vivem de rendas, que têm títulos do governo, ou seja, os ricos. Os ricos não precisam ficar mais ricos para gastar, não gastam mais. Eles já gastam o que têm. Eles gastam fora. E gastam muito mais fora. Então, nós estamos fazendo uma política completamente errada, de favorecer aos ricos, que é muito comum no país, e desfavorecer o consumo das pessoas mais pobres. Isso tudo vai transformar o país numa, o que se fala, Belíndia, né? Metade Índia, metade Bélgica, ou seja, um grupo de pessoas, que não é, o país é grande, milhões de pessoas vão viver, mas não tantos assim, vão viver como os europeus, como os americanos, e o grosso da população, 180, 200 milhões de habitantes, vão viver na miséria ou próximo disso. Professor, a gente vai precisar dar uma pausinha, desculpa segurar um pouco, não esquece. E a gente já volta no próximo bloco. Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje abordando a questão da PEC 241, te contando o que é de fato essa proposta de emenda constitucional e o que ela vai representar para nós, trabalhadores, e para o futuro do Brasil. E aí eu cortei o raciocínio do professor Roxo no último bloco, a gente falava justamente do que vai representar para o país, para os trabalhadores. Eu queria que a gente voltasse, acrescentando mesmo, por exemplo, a questão da ciência, da tecnologia. A Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência soltou uma nota pedindo para que não houvesse esse enxugamento de verbas. Esse é o tipo de país que a gente está correndo o risco de ter de volta, né? Você vê, educação, saúde, ciência e tecnologia, assistência social, isso tudo vai ser tapado. Ou seja, vai ter uma discussão muito grande de como remanejar essas verbas e tudo dentro de um projeto que é antidemocrático, porque não foi através de uma eleição que isso está acontecendo. E mais, antidemocrático porque ditatorial mesmo, golpista, porque eles estão fixando isso para os próximos governos também. Então não adianta o povo votar. Essa é uma questão importante da gente lembrar. Agora, eu acho que também essa questão do gasto público, que a Constituição, inclusive, estabeleceu um mecanismo para que os gastos públicos, o mínimo, fosse para a educação, para a saúde, pensando de criar a possibilidade de um país soberano, um país educado, um país que o seu povo possa viver dignamente, o SUS também como um projeto de universalização da saúde. Tudo isso vai ficar prejudicado. Questões que a gente não conseguiu e que a gente vai retroagir. O senhor participa da Frente Brasil Popular, que reúne a militância, que pensa diferente desse projeto e quer um outro tipo de projeto que, claro, muitos vão falar, você tem saudade do governo anterior, vocês agora só estão jogando contra porque vocês não estão mais lá. Explica um pouco para quem está nos assistindo e para mim também, claro, que projeto é esse que a gente, da frente, a gente batalha para construir para o país? Então,
Eu, com muita honra, faço parte, então, da Frente Brasil Popular Oeste Metropolitano, que é um dos... E é esse de garantir a Constituição de 88, garantir... O Brasil tem uma outra característica. Tudo isso que vocês estão fazendo para tirar dinheiro que vai para o pobre, para o povo. Agora, garantir que o Brasil tem uma estrutura tributária extremamente regressiva. O que é estrutura tributária regressiva? Quem ganha mais paga relativamente menos. Quem ganha menos paga relativamente muito mais. Tem que subverter isso. Fazer uma estrutura tributária progressiva. Quem ganha mais tem que contribuir mais para o país, porque está ganhando mais. Quem ganha menos tem que ganhar menos. Aí entra a questão dos impostos diretos e indiretos, os impostos diretos que incidem, trata os desiguais igualmente, o que está errado. A pessoa que ganha salário mínimo não pode ser tratada como eu, que não ganho. Nossa. Ou como um Silvio Santos, que ganha muito mais. Nem o Silvio Santos como a mim. Mas uma outra questão é que a reforma tributária progressiva significa também o imposto de renda ser maior para essas pessoas que ganham mais. O imposto de renda é o imposto mais justo, só que a alíquota dele é de 27,5% a maior. Então, já foi aqui de 50% para aqueles que ganhavam mais. Eles foram achatando, então praticamente todo mundo está pagando igual. Então, essa questão, privilegiar saúde, educação, infraestrutura, tudo isso, a Frente Brasil Popular defende, e mais do que tudo, a soberania do povo. O povo que tem de decidir. Nós somos democratas, por isso que fomos contra o golpe, porque mudar o governo inventando moda lá, disputa a eleição e ganha. Se ganhar, nós vamos ter que respeitar. Mas ganha também apresentando um programa como esse deles. Possibilitando o debate. Possibilitando o debate. E aí o povo soberano e a maioria da população. Essa que é a grande questão. Se pegar o povo, nós somos muito mais gente do que os que mandam. Os que mandam são pouco, por isso que tem que dominar. E parabéns aos sindicatos metalúrgicos, à TV Osasco, por esse programa e por tudo que tem feito, porque é uma forma de mostrar, abrir a cabeça, mostrar toda a falácia, todo engano, engodo que a mídia, a TV Globo, esses jornalhões, Estado de São Paulo e tudo, põe na cabeça das pessoas. Pois é, mas aí é uma angústia, né? Sempre que a gente tem de tentar vencer esses discursos que quem tem uma concessão pública, né, como TV Globo e todas as outras, que não possibilita esse debate, que também é a isso que a gente se dedica. Mas que outras saídas o senhor aponta para quem está nos assistindo para conseguir construir e verificar que estão contando lorota da grossa para a gente, né? Que outras possibilidades? Então, possibilidades existem, como essa, se organizar nos sindicatos. A Frente Brasil Popular está de braço aberto para quem quiser participar. Quando acontecem as reuniões? Nós nos reunimos toda terça-feira no Sindicato dos Bancários aqui em Osasco, às 18 horas. Então, agora, dia 5 de novembro, haverá o seminário da Frente Brasil Popular, Oeste Metropolitana, que vai discutir, inclusive, os encaminhamentos das lutas, das propostas. Todos estão convidados, vai ser no Sindicato dos Bancários. E às 9 horas, das 9 às 14 horas, é um sábado. Agora, eu acho que é se organizar. Não adianta nada a gente ficar revoltado e tudo, e ir para casa revoltado e sem nada para fazer. Tem que juntar com as outras pessoas. Porque um só, tem o Dom Helder Câmara, dizia assim, quando a gente sonha uma pessoa sozinha, é um sonho. Quando você sonha com todo mundo, é uma possibilidade. Então, eu acho que é isso, sonhar e lutar pelo sonho que nós temos para um país melhor, mais digno, que seja um país mais igual, igualdade de oportunidades. Não queremos todo mundo igual, mas queremos que todo mundo tenha a mesma
possibilidade, igualdade de oportunidades que esse país não dá aos seus filhos. Isso vai fazer um país mais feliz, o seu povo mais feliz, mas depende da luta de cada um, juntos, não de cada um individualmente, porque isso não adianta muito não. Mas essa é a nossa, vamos dizer assim, o nosso objetivo, a nossa luta, o nosso programa de ação. É juntar as pessoas em torno de um processo popular, democrático, entidades, trabalhadores, entidades, de uma forma geral. Eu participo da Frente Brasil Popular pela Comissão da Verdade de Osasco. Então, todas essas entidades participando, ficamos mais fortes. Porque se somos muitos... Legal, com certeza. Cada vez mais vai ser exigida essa nossa resposta. E a nossa capacidade de unidade, a nossa capacidade de diálogo entre nós é que vai fazer diferença. Professor, nosso tempo se esgotou e, com certeza, a gente tem muito mais para falar e a gente vai ter muitos outros assuntos, porque as agressões elas estão ferozes e elas estão acontecendo numa velocidade muito, muito alta. E eu já te convido para voltar no nosso programa. Obrigada, professor. Obrigada a vocês que nos assistiram e participem da luta. Até a semana que vem.